É uma alegria tê-los em nossa comunidade de fé, né, que vocês possam se sentir realmente em família. Amém? Antes de nós iniciarmos, eu quero fazer a indicação de 2 livros que estão ali atrás da nossa livraria. Um deles é de John Stott. O livro é Por que Eu Sou Cristão? Você já fez essa pergunta? Stott também fazia. E então ele escreve esse livro, e é um livro curto, pequeno, mas maravilhoso, um conteúdo riquíssimo. Então a gente tem esse livro ali disponível. E o outro é um devocional. Nós temos ainda algumas unidades, que é No Senhor Me Refugio. É um devocional inteiro no livro de Salmos. É esse devocional que eu tenho feito e é sensacional. Talvez os irmãos não conheçam, digamos assim, não lembrem, né, do autor, Dane Ortlund, mas talvez já ouviram falar no seu livro mais famoso, que é Manso e Humilde. É sensacional. Então a gente recomenda esse livro, tem poucas unidades ali atrás, tem só 4, né? Então os irmãos podem correr para adquirir antes que acabe. Meus irmãos, vamos dar sequência na nossa série de exposições no livro de Atos. Essa é a nossa 8ª mensagem no livro. Semana passada nós tivemos um culto maravilhoso de manhã. Recebemos aqui o pastor Paulo, de Carazinho, da IPB de Carazinho. Foi um tempo muito bom. E hoje nós voltamos, a gente dá sequência à nossa série de mensagens. Estou tentando passar aqui. Foi. Eu quero começar lhe fazendo uma pergunta. E que você seja sincero consigo mesmo. A pergunta é: como vai a sua vida de oração? Talvez você tenha visto a oração como algo de menor importância. Eu sei que nós somos tentados a pensar assim devido à correria do dia a dia. Acontece que a oração está no cerne, no centro da vida cristã. A oração não é apenas a obediência ao mandamento de Deus, mas é um meio de recebermos a sua graça contínua para a nossa sobrevivência espiritual. Sabemos disso. Mas a grande questão é: por que oramos tão pouco? Porque nas reuniões de oração são pouquíssimos. Para muitos, a oração é algo que fica apenas no âmbito privado. Afinal, Jesus mandou orar no secreto, não é mesmo? Sim. A oração começa, mas Deus não quer que ela permaneça. A oração é toda a vida, e especialmente para a nossa vida em comunidade. A oração é essencial para o cristão. E sem oração, não há relacionamento verdadeiro com Ele. Não há nenhum prazer em quem Ele é, mas apenas vislumbres de longe de quem Ele é. Mas a pergunta que fazemos é: por que estamos falando de oração? Porque, dando sequência à nossa série, nós veremos a oração dos primeiros cristãos. Veremos que a oração para a igreja de Atos era uma questão de prioridade. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo de número 4. Nós faremos a leitura, os versículos de número 23 a 31. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Os irmãos encontraram? Passamos a leitura. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus,
a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão. Os reinos da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. No último sermão em Atos, nós vimos que Pedro e João foram presos e eles foram julgados pelo Sinédrio. Nós vimos que ali se iniciou a perseguição contra a igreja. Mas aqueles homens, sem poder acusá-los de algo, aquelas autoridades acabam ameaçando eles a não ensinarem mais sobre Cristo. Mas Pedro e João, cheios do Espírito Santo, cheios de autoridade, dizem que eles não deixarão de falar daquilo que ouviram e viram. Após essas ameaças, os apóstolos são então liberados. E o que eles fazem? Eles poderiam simplesmente retornar para casa, esquecer aquilo, fazer o que as autoridades queriam e viverem as suas vidas. Eles poderiam escolher uma vida cômoda, mas não é isso que eles fazem. No versículo 23, do texto que acabamos de ler, vemos que quando eles são soltos, Pedro e João retornam para os seus companheiros. Ou seja, eles retornam à igreja. E ali eles contam tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos haviam feito. O que será que esses irmãos fazem ao ouvirem os relatos de Pedro e João? Será que agora eles vão se levantar e dizem: ei, isso não pode acontecer. Vamos lá e vamos acabar com eles precisam pagar pelo que fizeram. Melhor, vamos expô-los nas redes sociais. Melhor que isso, vamos para as ruas protestar, mostrando a nossa indignação. Com isso, eu não estou dizendo que em algum momento a gente não possa ir para a rua, ok? Mas é que o texto mostra que a primeira coisa que eles fizeram diante das dificuldades, diante da perseguição, foi levantarem as suas vozes em oração. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, a quem você recorre nas horas de dificuldades? Não tente resolver sozinho os problemas do seu coração. Aqueles homens oraram. E a pergunta é: você tem dificuldade com a oração? Eu também tenho, muitas vezes. Se você precisa de ajuda, nós estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Esteja com a gente no grupo de orações nas terças-feiras. Aqueles homens, depois de tudo que enfrentaram, eles oraram. Mas o que eles oraram? Eu quero ver com vocês o conteúdo da oração dos nossos irmãos. Em primeiro lugar, eles começam orando com Deus. A oração, ela precisa começar com Deus.
Versículo 24, eles dizem: ó soberano. Perceba a declaração que eles estão fazendo. Eles sabiam que não era o sinédrio que estava no controle da situação, mas que o Deus Todo-Poderoso, que está assentado no trono do universo, a Ele pertence o controle de todas as coisas. E é a esse soberano Senhor que eles recorrem. Eu acho que é exatamente a quem nós precisamos recorrer, ao Deus soberano, que em nenhum momento perdeu o controle da situação, mas Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Essa é a verdade que nós precisamos lembrar, dia após dia. Deus está no trono, nada foge da sua vontade. Você não pode pegá-lo de surpresa. A W. Tozer dizia que um dos grandes problemas da igreja é não meditar na grandeza, na majestade e soberania de Deus. Isso se dá porque nós não meditamos o suficiente na grandeza de Deus, porque nós vivemos muitas vezes como se Deus não fosse soberano. Pensamos que quando enfrentamos adversidades e problemas, é porque simplesmente Deus esqueceu de nós. Ou então, será que esse problema Deus pode resolver? O profeta Isaías, meditando sobre a grandeza de Deus, ele chega na seguinte conclusão, Isaías 40, a partir do versículo 12, ele diz: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo diminuiu os limites dos céus? E ele segue dizendo: quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? E ele diz: a quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? E ele segue dizendo: quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria? E ele chama a reflexão no versículo 26, olhem para os céus, quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e de sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ele é o Deus soberano. É a Ele que os discípulos recorrem. É Ele aquele que criou todas as coisas e chama cada estrela pelo nome. E elas o obedecem. Se Deus é tão poderoso assim, por que o seu coração anda aflito, angustiado, pensando que, quem sabe, Deus não está no controle? Deus está. Se Ele chama as estrelas e as estrelas lhe obedecem, o que Ele pode fazer com o seu coração? Ele está no controle. A sua vida está nas mãos do Deus vivo, do Deus soberano. É claro, meus irmãos, que os apóstolos poderiam sentir medo naquele momento. E nós também podemos. E se eles tivessem se recuado, eu acredito que ninguém de nós nos julgaria, não é mesmo? Mas eles não recuaram. Eles oraram ao Deus soberano, aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Portanto, na sua oração, comece com Ele. Não tem outro meio. Esse é o conteúdo da oração daqueles homens. Em segundo lugar, qual é o conteúdo que segue? Aqueles homens oraram as palavras de Deus. Versículos 25 e 26. Eles oraram dizendo: tu falaste pelo Espírito Santo
por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Perceba que a oração desses homens mostra um conteúdo profundo, mostra conhecimento das Escrituras. Isso se dá porque aquilo que eles estão orando é o Salmo de número 2. Eles estão orando a palavra de Deus. Eles estão mostrando que a perseguição que Cristo e os seus discípulos enfrentavam e enfrentariam já havia sido previsto. Todos os acontecimentos estavam nos planos eternos de Deus. Mas percebam algo muito interessante no texto. No final do versículo 25, Lucas, o autor de Atos, escreve que as nações se enfurecem e os povos conspiram em vão. Talvez esse versículo seja um versículo que passe batido muitas vezes. No texto grego, nós temos uma ênfase grande aqui, porque Lucas faz questão de deixar isso em evidência. Porque os inimigos de Deus podem até pensar que são vitoriosos contra a igreja. Eles crucificaram Jesus, prenderam os apóstolos, mas as suas ações são inúteis. E ele está lembrando disso, assim como Davi suportou perseguições nas mãos de Saul, mas experimentou o cuidado protetor de Deus. Assim também os apóstolos sabem que o Senhor não os abandonará. É por isso que eles citam o Salmo 2. É por isso que eles dizem que não, os povos, as nações se enfurecem, os povos conspiram em vão. Ele cita o que o salmista muitos anos atrás havia escrito. Pois o Salmo 2 revela a completa tolice das nações em tramar contra Deus. Todos os seus esforços serão frustrados. O reino do Filho de Deus durará para sempre. No versículo 26, ao seguirem a oração com a citação do Salmo de Davi, eles sabiam que esse salmo, escrito há muitos anos antes, era um salmo messiânico, se cumpria em Cristo. Então eles pegam esse texto e agora eles unem com os acontecimentos. É o que nós vemos a partir do versículo 27, onde ele diz: de fato, Herodes e Pilatos reuniram-se com os gentios e os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Percebam como se dá o cumprimento da profecia. Pois Herodes e Pilatos eram inimigos, mas se uniram contra Jesus. Judeus e gentios eram inimigos, mas também se uniram para condenar Jesus. A pergunta é: será que essa trama pode acabar com a fé cristã? Será que isso vai pegar, quem sabe, Deus de surpresa? É claro que não. Nós vemos isso no versículo 28. Aqueles homens, escreve Lucas, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Percebam que os apóstolos aqui afirmam a doutrina que é tão preciosa para a igreja, a doutrina da eleição, da predestinação. E especificamente eles afirmam isso em oração.
Esse é o único lugar no Novo Testamento onde o verbo predestinar, prorizo, aparece fora das epístolas paulinas. E notem o que Lucas escreve. Ele diz que os judeus e gentios fizeram aquilo, somente aquilo, que Deus com o seu poder, em primeiro lugar, e conforme a sua vontade, havia planejado de antemão. Sabe o que é isso? Mesmo diante das ações perversas de homens, Deus já havia determinado o que aconteceria, como a morte de Jesus na cruz, por exemplo. Percebam, em momento algum, o soberano Senhor perdeu o controle da história. Ah, mas eles mataram Jesus. Tudo aconteceu conforme havia sido determinado na eternidade passada. Percebam que antes deles fazerem as suas petições a Deus, eles correm para a presença de Deus, exaltando quem Ele é e os seus grandes feitos. E por fim, o conteúdo das orações desses homens é marcado pelas suas petições. Versículos 29 e 30. Agora, Senhor, após eles exaltarem o nome do Senhor, após eles orarem a palavra do Senhor, agora eles apresentam as suas petições, os seus pedidos. E eles dizem: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Eles não dizem: agora, Senhor, considera as ameaças que estamos enfrentando e nos livra da perseguição, nos dá uma vida tranquila. Não. Eles dizem: capacita os teus servos para anunciarem corajosamente a tua palavra. E ele segue dizendo: estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Uau! Será essa a mesma coragem que nós teríamos? Ou temos? Lembramos que os nossos irmãos foram ameaçados para que não pregassem mais o Evangelho, para que não ensinassem mais sobre Jesus. Mas nas suas orações eles não estão preocupados com o que pode vir. Eles não estão preocupados se estão seguros ou não das ameaças. Eles estão muito mais preocupados com o nome de Jesus. Eles estão dizendo: estes homens estão tentando impedir a pregação do nome de Deus. Olha para isso, Senhor, e capacita os teus servos para anunciarem corajosamente a tua palavra. Eles não pedem capacitação para fugirem de Jerusalém. Eles não pedem capacitação para pregarem um evangelho que agrada a todos. Eles sabem os riscos que enfrentam. Eles estão em uma situação muito mais perigosa do que a nossa. Eles estão correndo risco de vida. E mesmo assim, ele pede para o Senhor os capacitarem. Nós queremos ver o teu nome sendo proclamado, Senhor. Mesmo que isso custe a nossa vida. Nos capacita, Senhor. Será que é a mesma coragem que temos? Será que é o que pedimos também? Capacitação para anunciarmos corajosamente o nome do Senhor? As petições continuam. E no verso 30, aqueles irmãos pedem para que o Senhor estenda a sua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do Senhor Jesus Cristo. Perceba que a igreja orava pela manifestação do poder de Deus. Eles tinham a convicção do poder de Jesus para curar e fazer sinais e maravilhas. A pergunta que fazemos é:
Será que nós também devemos orar por sinais por sinais e maravilhas? Por milagres? Será que podemos? Em nossos dias, nós temos dois extremos muito perigosos. Eu acho que é uma questão que precisamos ter equilíbrio. Um extremo é aqueles que negam completamente os milagres. Outro é aqueles que só fazem milagres. Nós precisamos de equilíbrio. É claro que Deus opera milagres. O que é para Deus o câncer? O que é para Deus a cura de qualquer doença? O que é impossível para Deus? Nada. Deus pode e faz. Ele opera. Mas a pergunta que nós fazemos é: Ele sempre faz? A resposta é não. E mesmo assim, Deus permanece sendo Deus. De acordo com o texto, o poder que a igreja pede se dá por meio de um nome. O nome de Jesus. Sabe o que é isso? Isso significa que os sinais, os milagres, as maravilhas, são sempre coadjuvantes. Mas é o nome de Cristo que é o protagonista. Portanto, é claro que nós devemos orar sim por milagres, mas desde que eles sejam, para que o nome de Cristo seja exaltado, e para que o nome dele seja proclamado. Os milagres são importantes? Claro que são. Mas há pessoas que fazem dos milagres o tudo na vida, algo que resumem o evangelho a milagres, a curas. Nós precisamos estar atentos a isso. Sabe por quê? Porque pessoas curadas ainda morrerão. É por isso que mas antes, pessoas curadas ainda morrerão. Mas pessoas salvas pelo evangelho, ainda que morram, viverão. É por isso que quando oramos por milagres, é para que o povo veja o poder de Deus e se volte para ouvir a pregação do evangelho. Eu creio que essa também deve ser a nossa oração. Após eles orarem, versículo 31, diz que tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Deus ouviu aqueles irmãos. Tremeu o lugar em que eles estavam. Mas percebam que não apenas alguns, não apenas os apóstolos, mas todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com qual propósito eles ficaram cheios do Espírito? Propósitos egoístas, quem sabe? Experiências transcendentais e individualistas, para se exibirem um diante do outro com seus dons? Não. Eles foram cheios do Espírito Santo, com o propósito de anunciar corajosamente a palavra de Deus. O que é isso? Avivamento. Eu não tenho dúvidas de que a igreja precisa viver um avivamento para o crescimento espiritual e para o avanço do reino de Deus. É isso que você também deseja? É isso que você tem buscado em oração? É o que precisamos. Muito mais do que dinheiro e conquistas, muito mais do que a promoção no trabalho, nós precisamos de um poderoso e genuíno avivamento. Se aqueles irmãos precisavam, nós também precisamos. Concluindo, eu quero encerrar com algumas aplicações para nós. Primeira, quando os apóstolos foram soltos, eles voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes
religiosos haviam feito. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz: a igreja é o recurso que Deus providenciou para nos encorajar. A igreja é a sala de audiência do Espírito Santo para incentivar e consolar as pessoas. Não é possível viver o cristianismo sem a igreja. Você precisa da igreja. Você faz parte do corpo. Até Jesus, na sua dor, chamou 3 dos seus discípulos para estar perto dele. Sabe o que é isso? Sei que diante dos problemas, a tendência a nos afastarmos do Evangelho. O Evangelho nos chama a andar juntos. O Evangelho nos chama a compartilharmos a vida. O Evangelho nos chama a carregarmos os fardos uns dos outros. Por isso, eu repito, você que está nessa igreja, se envolva com a igreja. Não seja um mero consumidor de culto. Se envolva com os irmãos. Aqui você será cuidado, desafiado, confrontado também. Mas tudo isso para que juntos cresçamos à semelhança de Cristo. Meu irmão, no seu dia a dia, quando surgirem situações difíceis no trabalho, na família, nos relacionamentos ou mesmo na vida espiritual, não os enfrente sozinho. Faça como os primeiros cristãos. Procure pessoas de confiança e fé e orem juntos. Segunda aplicação. Se a gente voltar aos capítulos anteriores, em Atos 2, na descida do Espírito Santo, nós vimos que os discípulos não estavam orando ou pregando, mas eles estavam sentados, muito provavelmente comendo e conversando. E o texto diz que o Espírito Santo veio soberanamente. Agora em Atos 4, Lucas menciona 2 vezes o Espírito Santo. Mas quando ele faz isso, ele menciona também as ações da igreja. O que a igreja estava fazendo? Lembra, desde o capítulo 3, com a cura do aleijado, início do capítulo 4, eles estavam pregando, louvando e orando. Lucas faz questão de mostrar isso, a fim de mostrar, ei, você já tem o Espírito Santo. Se você é um cristão, você já tem o Espírito Santo. Mas você quer ser cheio do Espírito? Se envolva com a obra dele. Lembrem de algo, a salvação é obra exclusiva de Deus. Mas a santificação exige esforço. A santificação vai muito além do culto de domingo. Se nós não buscarmos durante a semana, muito provavelmente você vai entrar nessa igreja aos domingos e sairá da mesma maneira. Você precisa buscá-lo constantemente. Muitos se perguntam, por que a minha? Porque você precisa desenvolver hábitos espirituais. Senão, permanecerá do mesmo jeito. Uma vida cristã morna. Por isso, de acordo com esse texto, reflita sobre a importância da oração. Que você faça uma lista de prioridades e veja onde está a oração. Nas prioridades da sua vida. Terceira aplicação. Diante de qualquer situação, recorra primeiro a Deus em oração. Quando os apóstolos foram ameaçados e perseguidos, o instinto imediato daqueles homens foi fazer o quê? Correr para Deus. Eles não se deixaram dominar pelo medo. Eles não buscaram soluções humanas, mas eles se reuniram e oraram. Essa postura nos ensina que a oração não é o nosso último recurso, mas é o primeiro. Quando enfrentamos injustiças, opressões, dores, incertezas, que a nossa reação natural seja buscar o soberano Senhor em oração. E que Ele nos capacite
a anunciarmos corajosamente a palavra de Deus. Finalizando, meus irmãos, que esse texto tenha nos confrontado, que possamos realmente entender a importância da oração. John Knox, o reformador da Escócia, pai do presbiterianismo, entendeu muito bem isso. Em tudo ele recorria a Deus. Para vocês terem ideia, a sua vida de oração era tão marcante, que a rainha da Escócia chegou a dizer: eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos de 10.000 homens contra nós. Esse é o poder da oração. Que o Senhor nos ajude a cultivarmos dia após dia uma vida de oração e anúncio do Evangelho. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te bendizemos o teu nome. Nós engrandecemos o seu santo e poderoso nome. Que esse texto, que o seu Espírito abra o nosso coração e entendimento para compreendermos essas verdades eternas. Que nós sejamos realmente impactados, tocados, a fim de vermos a importância que é a vida de oração, a vida em comunidade. Não nos deixa mais vivermos uma vida de comodismo, mas nos capacita a vivermos uma vida diante do Senhor, uma vida que anuncie corajosamente o teu Evangelho, uma vida que em tudo recorra ao Senhor. Nós não queremos mais fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, mas nós queremos fazer as coisas que agradam o Senhor. Nós queremos pedir em primeiro lugar a tua direção para seguirmos o caminho que o Senhor tem nos proposto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.